A doença cardíaca nada mais é do que uma forma de pré-escorbuto que pode ser prevenida e tratada. Muitas invenções do passado jamais chegaram ao público. Senhoras e senhores, se minha corrente elétrica mata, então mereço ser sua própria vítima. Algumas foram consideradas perigosas demais. Outras ameaçavam os lucros de empresas poderosas. Esse motor movido a água também exigiu aprender a regular a taxa de combustão do hidrogênio para equiparar-se aos combustíveis fósseis. Junte-se a nós enquanto desvendamos tecnologias proibidas e o silenciamento de seus inventores. O carro de cânhamo de Henry Ford. Em 1941, Henry Ford apresentou um protótipo de automóvel feito quase inteiramente de materiais derivados do cânhamo. O Hemp Body Car foi concebido para ser mais leve, mais resistente e mais barato que os veículos de aço comuns. Sua carroceria combinava fibras de cânhamo, soja, palha e resina, enquanto o chassi era de cânhamo e aço. A carroceria vegetal era muito mais leve que o aço, reduzindo o consumo de combustível. O protótipo de Ford teria alcançado cerca de 17 km/litro, um resultado notável para um carro de mais de 80 anos. Mas a carroceria era apenas parte do que o tornava tão disruptivo. O veículo também foi projetado para rodar com etanol de cânhamo. O etanol já era utilizado em veículos, mas normalmente vinha do milho ou da cana-de-açúcar. Ford acreditava que o cânhamo oferecia uma fonte mais barata e sustentável. Agricultores poderiam cultivar o material, fábricas transformá-lo em carrocerias e combustível, e a indústria automobilística dependeria muito menos do aço e do petróleo. A ideia ameaçava dois enormes setores ao mesmo tempo, mas o etanol de cânhamo nunca recebeu amplo apoio. Pressões políticas e econômicas barraram o projeto, e a indústria do petróleo e o governo tinham pouco interesse em promover um combustível renovável capaz de ameaçar os negócios existentes. O combustível à base de cânhamo foi severamente restringido e desapareceu do uso comum. O carro de cânhamo de Ford nunca entrou em produção em massa. O dispositivo de energia radiante. No final da década de 1930, o Dr. Thomas Henry Morey afirmou ter construído uma máquina de 27 kg capaz de captar eletricidade do espaço vazio sem combustível. Em diversas demonstrações, o dispositivo teria produzido até 50.000 watts por hora seguidas, energia suficiente para abastecer várias residências com uma máquina carregável por uma só pessoa. Morey apresentou o dispositivo a cientistas e engenheiros, mas jamais obteve financiamento para construir uma usina em escala real. Antes da Segunda Guerra Mundial, trabalhou brevemente com a Administração de Eletrificação Rural para desenvolver a tecnologia. À época, alguns funcionários internos foram acusados de ser simpatizantes comunistas com vínculos estreitos com a União Soviética. Segundo Morey, esses funcionários pressionavam-no continuamente para revelar todos os detalhes da máquina aos soviéticos. Eles também organizaram visitas de cientistas soviéticos sênior ao seu laboratório. Um desses homens trabalhou próximo a Morey por cerca de 2 meses, conquistou sua confiança e acabou descobrindo como a válvula secreta da máquina era fabricada, a peça mais crucial do dispositivo. Morey passou a acreditar que esse homem era um agente soviético, que levou o segredo à União Soviética. Alguns apoiadores chegaram a afirmar que a tecnologia pode ter contribuído para o desenvolvimento de dispositivos psicotrônicos soviéticos voltados a influenciar a mente humana. Morey nunca recebeu o apoio necessário para levar sua invenção ao público, e o segredo mais importante por trás dela pode ter terminado em mãos soviéticas. Williams X-Jet. Williams X-Jet, desenvolvido pela Williams International, era uma pequena aeronave individual projetada para decolagem e pouso vertical. Sem asas, sem hélices e sem cabine, o piloto simplesmente ficava de pé sobre uma plataforma enquanto um motor a jato impulsionava a máquina para cima. O desenvolvimento começou na década de 1970 sob o nome Williams Aerial Systems Platform. Seu formato incomum logo rendeu o apelido púlpito voador.
O motor derivava da família de turbofans miniaturas que a Williams havia criado para uso militar, mas nesta versão gerava empuxo suficiente para levantar a máquina, o combustível e o piloto. Os controles eram diretos. O piloto ajustava a altitude pela potência do motor, inclinava o corpo para avançar ou se deslocar lateralmente e usava os controles manuais para girar. O X-Jet podia subir verticalmente, pairar, girar sobre si mesmo e voar em qualquer direção. Seu primeiro voo tripulado sem cabos de segurança ocorreu em abril de 1980. Alcançava cerca de 45 minutos de autonomia e aproximadamente 100 km por hora. O Exército dos Estados Unidos o testou como solução para transpor um soldado por terrenos acidentados, e os voos militares foram bem-sucedidos. Porém, o piloto exposto tinha capacidade de carga muito limitada, enquanto helicópteros transportavam pessoas e equipamentos por distâncias bem maiores. O exército perdeu o interesse, o desenvolvimento foi encerrado e a aeronave foi parar em um museu. O canhão espacial de Gerald Ball. Em 22 de março de 1990, Gerald Ball voltava ao seu apartamento em Bruxelas carregando quase $20 mil. Foi alvejado 5 vezes pelas costas e pela cabeça em curta distância. O dinheiro foi deixado intocado. Ball passara anos tentando construir um enorme canhão reutilizável capaz de lançar equipamentos científicos e até satélites ao espaço. O projeto HARP teve início no começo dos anos 1960 com apoio da Universidade McGill do Canadá e dos Estados Unidos. Em Barbados, 2 canos de canhão naval de 16 polegadas foram unidos, formando um canhão de 36 metros de comprimento. Em 18 de novembro de 1966, o canhão HARP em Yuma disparou uma carga de 84 kg a 7.500 km por hora, atingindo 178 km de altitude, além da fronteira do espaço, estabelecendo um recorde de altitude de artilharia que persiste até hoje. Bull havia provado que um canhão podia alcançar o espaço, porém, atingir a órbita ainda exigiria um estágio de foguete adicional para ganhar velocidade lateral. O Canadá encerrou o financiamento em 1967 e o apoio americano logo desapareceu. Bull passou a vender artilharia. Exportações ilegais para a África do Sul do Apartheid o levaram à prisão por 6 meses. Em 1988, Saddam Hussein financiou seu próximo projeto, o Projeto Babilônia. Bull recebeu avisos e sofreu invasões inexplicadas em seu apartamento, mas continuou trabalhando. Após seu assassinato, a alfândega britânica apreendeu seções do enorme canhão rotuladas como equipamento industrial. Mais peças foram interceptadas pela Europa. Ninguém foi jamais acusado por seu homicídio. Após a Guerra do Golfo, inspetores da ONU destruíram os equipamentos remanescentes do Projeto Babilônia no Iraque. A célula de combustível aquático de Stanley Meyer. Em março de 1998, Stanley Meyer bebeu suco de cranberry durante uma reunião em um restaurante, agarrou a garganta e correu para fora. Seu irmão afirmou que suas últimas palavras foram: "Me envenenaram". Meyer ficou famoso por afirmar ter construído um bug capaz de funcionar com água em vez de gasolina. Seu sistema usava eletricidade para separar a água em hidrogênio e oxigênio, que seriam queimados no motor. Meyer afirmava que seu método exigia muito menos energia do que a eletrólise convencional. Vídeos mostravam o bug em movimento enquanto bolhas de gás percorriam o sistema. Ele obteve diversas patentes e atraiu investidores. 2 homens de negócios pagaram a Meyer $25 mil pelos direitos comerciais. Quando exigiram uma prova independente, o litígio foi parar na justiça. 3 especialistas analisaram o dispositivo e concluíram que se tratava de eletrólise comum, não do avanço anunciado. Em 1996, um juiz de Ohio condenou Meyer por fraude flagrante e ordenou a devolução dos valores aos investidores. 2 anos depois, Meyer entrou em colapso durante uma reunião com investidores belgas em Grove City, Ohio. A polícia investigou a alegação de envenenamento feita pelo irmão, mas os exames toxicológicos não encontraram nada. O legista concluiu que Meyer morreu de aneurisma cerebral associado à hipertensão.
Suas patentes tornaram-se públicas, mas ninguém reproduziu o desempenho extraordinário que ele havia reivindicado. O desaparecimento misterioso de Rudolf Diesel. Em 30 de setembro de 1913, um comissário entrou na cabine de Rudolf Diesel a bordo do navio Dresden para acordá-lo. A cama não havia sido usada, o pijama estava estendido, o relógio estava ao lado dele, e Diesel havia desaparecido. Diesel havia inventado um motor que consumia muito menos combustível que a máquina a vapor. Em vez de vela de ignição, comprimia o ar até aquecê-lo o suficiente para inflamar o combustível. Em 1897, seu motor atingia cerca de 26% de eficiência, enquanto as máquinas a vapor típicas chegavam a apenas 10%. O design era poderoso, econômico e útil para fábricas, navios, geradores, submarinos, locomotivas e caminhões, e podia ainda queimar diferentes óleos pesados. Em 29 de setembro de 1913, Diesel embarcou no Dresden, em Antuérpia, com destino à Inglaterra. A Europa estava a menos de um ano da guerra, e os submarinos a diesel tornavam-se armas militares estratégicas. Após o jantar, foi ao seu camarote e pediu para ser acordado às 6h15 da manhã seguinte. Nunca mais foi visto. 10 dias depois, marinheiros encontraram um corpo em avançado estado de decomposição no mar. Pertences recuperados foram identificados pelo filho de Diesel. Havia indícios de suicídio, mas um acidente também era possível. Outros afirmavam que agentes alemães o teriam eliminado para impedi-lo de auxiliar a Grã-Bretanha. Nenhuma autópsia foi realizada e ninguém testemunhou o que aconteceu. O que está achando do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários para que possamos sempre melhorar. Suas sugestões são muito importantes para nosso canal. Continue assistindo. O propulsor nuclear Tory II Sea Ramjet. Em 20 de maio de 1964, um reator nuclear montado sobre um vagão de trem rugiu até a potência máxima no estado de Nevada. Operou por 5 minutos e produziu 461 megawatts. Era o projeto Pluto, um plano para um míssil de cruzeiro de propulsão nuclear sem precedentes. Um foguete lançaria o míssil. Em seguida, o ar entraria pela proa e passaria por um reator nuclear superaquecido. O ar aquecido seria expelido pela popa, gerando empuxo. Sem reservatório de combustível convencional, o míssil poderia permanecer em voo por horas. O míssil planejado, chamado SLAM, teria cerca de 30 metros de comprimento e pesaria aproximadamente 90 mil quilogramas. Projetado para voar próximo a Mach 3, a apenas 150 metros do solo, sua onda de choque sozinha poderia causar danos nas áreas abaixo. O reator não possuía blindagem, o que significava que o míssil poderia também disseminar material radioativo ao longo de sua rota. Os engenheiros o apelidaram de barra de ferro voadora. Os testes demonstraram que o motor poderia funcionar, mas o míssil em si jamais voou. A essa altura, os mísseis balísticos intercontinentais eram mais rápidos, mais baratos e mais fáceis de testar. O projeto também arriscava espalhar radiação mesmo durante os testes. O governo cancelou o projeto em 1º de julho de 1964. A câmera cinematográfica de Louis Le Prince. O mais antigo filme em movimento que sobreviveu dura apenas alguns segundos, e o homem que o criou registrou imagens em movimento antes de Edison ou dos irmãos Lumière, e desapareceu antes de poder apresentar sua câmera publicamente. Louis Le Prince construiu inicialmente uma câmera com 16 lentes, mas as imagens tremiam porque cada lente captava um ângulo ligeiramente diferente. Em Leeds, desenvolveu então uma câmera aprimorada de lente única com filme de papel. Em 14 de outubro de 1888, filmou 4 pessoas caminhando em um jardim em Roundhay. Apenas 20 fotogramas sobrevivem hoje, conhecidos como a cena do Jardim Roundhay. Le Prince passou os 2 anos seguintes aperfeiçoando a projeção e planejava uma demonstração pública em Nova York. Mas em setembro de 1890, tudo mudou. Após visitar seu irmão em Dijon, embarcou em um trem para Paris em 16 de setembro. Jamais chegou ao destino. Sua bagagem e seus equipamentos também desapareceram. A polícia não encontrou corpo nem evidências claras.
As teorias vão do suicídio ao assassinato, mas nenhuma foi comprovada. Anos depois, seu filho Adolphe lutou para provar que Leprince havia inventado o cinema antes de Edison. Edison venceu inicialmente a batalha de patentes, embora a decisão tenha sido revertida depois. Em 1901, Adolphe foi encontrado morto a tiros na Fire Island. Com pai e filho desaparecidos, a luta da família pelo reconhecimento praticamente encerrou-se. Projeto XA. Uma empresa de tabaco passou anos desenvolvendo um cigarro que produzia menos substâncias cancerígenas. Seus testes em animais foram impressionantes. Mesmo assim, a empresa decidiu não comercializá-lo. A partir da década de 1950, a relação entre o tabagismo e o câncer de pulmão tornou-se impossível de ignorar. A Liggett & Myers contratou pesquisadores para estudar como o alcatrão do cigarro causava tumores em camundongos. Seu cientista-chefe, James Mould, queria ir além dos filtros e modificar o que ocorria durante a combustão. O projeto ficou conhecido como XA e depois TAMI. Os pesquisadores trataram o tabaco com paládio e nitrato de magnésio, favorecendo uma combustão mais completa e reduzindo alguns compostos nocivos. Em testes com animais, o alcatrão do XA causou muito menos tumores. Mould declarou ao Congresso que alguns agentes cancerígenos haviam sido reduzidos em cerca de 40%. O cigarro ainda era perigoso e ainda produzia fumaça tóxica. Mas a Liggett havia demonstrado que era possível reduzir algumas substâncias prejudiciais e chegou a se preparar para a produção. Então surgiu o problema. Comercializar o XA como um cigarro mais seguro poderia implicar que a empresa reconhecia que seus outros cigarros eram mais perigosos, o que criaria grandes complicações em processos judiciais relacionados ao tabagismo. Empresas maiores do setor também pressionaram a Liggett com ameaças de retirar o apoio jurídico compartilhado. O XA foi cancelado antes de chegar às prateleiras ou ser testado em seres humanos por longo prazo. Philo Farnsworth. Durante a disputa de patentes de Philo Farnsworth com a ACA, sua prova mais contundente foi um diagrama de televisão que havia desenhado para um professor do ensino médio anos antes. Em 1921, Farnsworth, então com 14 anos, trabalhava na fazenda de sua família no Idaho, quando as fileiras de um campo arado lhe sugeriu uma ideia. E se imagens pudessem ser decompostas em linhas e reconstruídas eletronicamente? Na época, as televisões experimentais ainda usavam discos giratórios e Farnsworth imaginou um sistema sem eles. Desenhou a ideia para seu professor, Justin Tolman, em 1922. Alguns anos depois, com o apoio de investidores, Farnsworth abriu um pequeno laboratório em São Francisco. Em 7 de setembro de 1927, seu dissetor de imagem transmitiu com sucesso uma imagem simples entre duas salas. Ele tinha apenas 21 anos. Em 1930, recebeu uma patente importante de televisão. A RCA então argumentou que seu próprio engenheiro, Vladimir Zworykin, havia desenvolvido a ideia antes. O esboço da sala de aula tornou-se decisivo. Tolman reproduziu o desenho e testemunhou que Farnsworth havia explicado a televisão eletrônica em 1922. O escritório de patentes decidiu a favor de Farnsworth, e a RCA pagou cerca de $1 milhão em licenciamento. Ainda assim, Farnsworth jamais se tornou o rosto da televisão. A RCA dominou o setor, as patentes mais importantes expiraram e sua empresa encerrou as atividades. A máquina de frequências de Royal Raymond Rife. No laboratório de Royal Raymond Rife, em San Diego, havia microscópios incomuns, osciladores e um tubo de gás luminoso. Rife acreditava que organismos causadores de doenças podiam ser destruídos ao serem expostos à frequência certa. Ele construiu microscópios ópticos avançados e usava iluminação especial para estudar micróbios vivos sem precisar fixá-los. Rife afirmava ampliações superiores a 17.000 vezes. Médicos visitaram seu laboratório, jornais cobriram seu trabalho e até o Smithsonian descreveu seu microscópio. Mas sua maior alegação, a de conseguir visualizar vírus vivos com um microscópio óptico, jamais foi confirmada de forma independente.
Rife também acreditava que cada micro-organismo possuía uma frequência letal. O dispositivo de raio enviava energia de rádio por um tubo de plasma. Histórias posteriores afirmam que 16 pacientes com câncer em estágio terminal se recuperaram após um tratamento em 1934, mas não há registros médicos completos, ensaios controlados ou relatórios sólidos que comprovem isso. A empresa de Rife entrou em colapso e outras pessoas passaram a vender máquinas baseadas em suas ideias. Rife morreu pobre em 1971. Suas máquinas ainda são comercializadas hoje, mas não há evidência confiável de que curem câncer. O sistema Wardenclyffe de Tesla. Em 1917, a torre de 57 metros de Nikola Tesla foi demolida e vendida como sucata. Ela deveria ser o coração de seu projeto mais ambicioso, uma rede sem fio de alcance mundial. Tesla chamava o local de Wardenclyffe. Seu objetivo era transmitir telegramas, chamadas telefônicas, notícias, cotações de ações, mensagens militares e até imagens a longas distâncias. Mas seu maior sonho era ainda mais audacioso: enviar eletricidade através da Terra sem fios. O banqueiro J.P. Morgan investiu $150 mil no projeto, esperando uma estação de comunicações sem fio capaz de alcançar a Europa. Tesla, porém, foi ampliando a ideia e precisava de mais recursos. Em dezembro de 1901, Guglielmo Marconi transmitiu com sucesso a letra S pelo Atlântico usando equipamentos mais baratos. Tesla, porém, foi ampliando a ideia e precisava de mais recursos. Em dezembro de 1901, Guglielmo Marconi transmitiu com sucesso a letra S pelo Atlântico usando equipamentos mais baratos. Os investidores passaram a ter uma alternativa funcional. Tesla insistia que Marconi usava suas patentes, mas o estrago estava feito. Tesla pediu mais financiamento a Morgan repetidas vezes. Morgan recusou. A construção desacelerou, as dívidas cresceram, os trabalhadores saíram e o Wardenclyffe jamais entrou em plena operação. Tesla acabou perdendo a propriedade para cobrir dívidas. O laboratório de tijolos sobreviveu, mas a torre e o sistema subterrâneo foram destruídos. Tucker 48. Do lado de fora de um tribunal em Chicago, em 1950, 8 futurísticos Tucker estavam expostos, enquanto promotores argumentavam que Preston Tucker nunca planejou de verdade fabricá-los. Após a Segunda Guerra Mundial, Tucker desafiou Detroit com um automóvel repleto de ideias inovadoras. Usava um motor de 5,5 litros derivado de helicóptero montado na traseira. O farol central girava junto ao volante para iluminar as curvas. Os itens de segurança incluíam painel acolchoado, para-brisa projetado para se soltar em colisões, chassi reforçado, barra de proteção integrada e espaço para o passageiro se abaixar. A suspensão independente permitia que cada roda absorvesse as irregularidades da pista. Construir carros em larga escala exigia capital enorme. Tucker captou recursos vendendo ações, franquias de revendedores e acessórios antes de ter carros suficientes prontos. Os apoiadores viam isso como uma forma inteligente de financiar a produção. Os investigadores, como venda de produtos que poderiam nunca chegar. A investigação comprometeu a empresa, e apenas 51 carros foram concluídos. Tucker e 7 associados foram acusados de fraude postal, violações de valores mobiliários e conspiração. A defesa estacionou carros funcionando na frente do tribunal e não chamou testemunhas. Após 28 horas, o júri absolveu todos, mas a vitória chegou tarde demais. Dívidas e processos acabaram com a empresa. Quase todos os Tucker ainda existem hoje e valem uma fortuna. Tucker havia construído um carro real, apenas não teve a chance de fabricá-los em quantidade suficiente para desafiar Detroit de verdade. O EV1 da General Motors. Em julho de 2003, pessoas se reuniram no cemitério Hollywood Forever para algo em comum: um velório de carros elétricos que ainda funcionavam. O carro era o EV1 da General Motors.
Nascido como o conceito Impact em 1990 e lançado em produção em 1996, o EV1 não era um carro a gasolina adaptado para baterias. Foi concebido do zero como veículo elétrico. A GM fabricou 1.117 unidades. Os motoristas podiam alugar os carros, mas jamais comprá-los. Para a época, o EV1 era tecnologicamente avançado, acelerava de 0 a 100 km/h em cerca de 8 segundos e percorria aproximadamente 130 km com uma carga, com versões posteriores indo ainda mais longe. Contava também com frenagem regenerativa, pneus de baixa resistência, controles eletrônicos e carroceria extremamente aerodinâmica. Muitos motoristas adoravam o carro, mas a GM encerrou a produção em 1999, alegando que o mercado era pequeno demais e os custos altos demais. Quando os contratos de locação terminaram, a empresa exigiu os carros de volta. Até motoristas dispostos a continuar pagando e a arcar com os reparos foram recusados. A maioria dos carros foi esmagada e reciclada. Cerca de 40 exemplares desativados sobrevivem em museus e universidades. Em 2025, um EV1 apareceu inesperadamente em um pátio de apreensão em Atlanta. Foi vendido por mais de $100 mil e encaminhado para restauração. O carro turbina da Chrysler. A Chrysler construiu 55 automóveis movidos a turbina a jato, 5 para desenvolvimento e 50 para uso de americanos comuns. A frota pública percorreu mais de 1,6 milhão de quilômetros. Então a Chrysler destruiu 46 deles. O carroceiro italiano Ghia montou à mão as carrocerias em uma tonalidade metálica chamada Turbine Bronze. Sob o capô, havia uma turbina a gás que em marcha lenta girava a 18 mil rotações por minuto, com um suave ruído de jato. Produzia 130 cavalos e 576 metros-newton de torque, com partidas fáceis e poucas peças móveis. Podia queimar diesel, querosene, combustível de aviação, óleo de aquecimento ou óleo vegetal sem grandes ajustes. Cerca de 30 mil pessoas se inscreveram para o programa público de testes da Chrysler. Entre outubro de 1963 e janeiro de 1966, 203 motoristas em 133 cidades receberam um carro gratuitamente por cerca de 3 meses, pagando apenas o combustível. Elogiaram a suavidade, a durabilidade notável e o som futurista, mas também identificaram problemas. Partida complicada, resposta lenta do acelerador, aceleração fraca, alto consumo e custos elevados de produção. O alto consumo, as emissões de óxidos de nitrogênio, as normas mais rígidas e uma condição de um empréstimo federal encerraram o programa em 1979. Após os testes, 45 carros foram incinerados e destruídos em um ferro velho. Outro foi demolido no campo de testes da Chrysler. Apenas 9 sobrevivem hoje, e somente 3 ainda funcionam. A célula de fusão a frio de Pons e Fleischmann. Em 23 de março de 1989, 2 químicos fizeram um anúncio extraordinário. Acreditavam ter criado fusão nuclear em um pequeno recipiente de vidro, quase à temperatura ambiente. Stanley Pons e Martin Fleischmann preencheram uma célula com água pesada e passaram eletricidade por uma haste de paládio. Suas medições pareciam mostrar mais calor saindo do que eletricidade entrando, além de sinais de reações nucleares. Os 2 cientistas haviam investido anos e cerca de $100 mil próprios nos experimentos. Mas ao saber que outro pesquisador, Stephen Jones, estudava uma ideia similar, a Universidade de Utah se apressou a anunciar a descoberta antes de ela passar por revisão científica. A notícia explodiu pelo mundo. Laboratórios imediatamente tentaram reproduzir o experimento, mas a maioria não conseguiu replicar o calor extra nem as reações nucleares. O Georgia Tech retirou sua alegação sobre nêutrons após identificar problemas em seus equipamentos. O Caltech testou diversas versões sem encontrar nada.
Em maio de 1989, cientistas contestavam abertamente as afirmações, e o Departamento de Energia dos Estados Unidos concluiu não haver evidências suficientes para um grande programa de pesquisa em fusão a frio. O Instituto de Fusão a Frio de Utah encerrou as atividades em 1991. Pons e Fleischmann continuaram seu trabalho na França, mas esse laboratório também foi fechado. A pesquisa sobre fusão a frio prosseguiu em escala menor. Avro Canadá CF-105 Arrow. Em 20 de fevereiro de 1959, o Canadá cancelou sua aeronave mais avançada. Naquele dia, a Avro demitiu mais de 14 mil trabalhadores e ordenou a destruição dos jatos, o CF-105 Arrow. O Arrow foi construído para interceptar bombardeiros nucleares soviéticos que cruzassem o Ártico. O interceptor biplace media quase 24 metros de comprimento, tinha uma asa delta de 15 metros e pesava mais de 28 toneladas carregado. Foi projetado para voar ao dobro da velocidade do som. Controles de voo eletrônicos, assistência computacional e um compartimento interno de armamentos colocavam-no na vanguarda do design aeronáutico. Os primeiros 5 protótipos, os Mark I, usavam motores provisórios Pratt & Whitney J75, porque o motor canadense Huracan, mais potente, ainda não estava pronto. Juntos, os 5 Mark I completaram 66 voos, atingiram quase Mach 2 e cumpriram a maioria dos requisitos do programa. A versão seguinte, o Mark II, seria construída em torno do motor Iroquois e prometia ser ainda mais rápida, com velocidade projetada superior a 2.400 km/h, mas foi cancelada antes de voar. Os custos subiam e os planejadores acreditavam que os mísseis substituiriam os bombardeiros como ameaça nuclear. O Canadá optou pelos mísseis americanos Bomark e cancelou o Arrow e o Iroquois. Maçaricos destruíram 5 Arrow em voo. Estruturas inacabadas, motores, ferramentas e registros técnicos. Apenas uma seção de nariz sobreviveu, transformada em câmara de pressão. Muitos especialistas deslocados migraram para os programas espaciais americano e canadense, levando consigo o conhecimento técnico do Arrow. O sistema FM de Edwin Armstrong. Edwin Armstrong tocou a mesma música em 2 rádios. A versão em AM crepitava sob interferências artificiais. Então ele ligou o FM e a sala ouviu música limpa e cheia. O som parecia décadas à frente de seu tempo. O AM transmitia áudio variando a intensidade da onda de rádio, o que facilitava a interferência de relâmpagos, motores e outros ruídos elétricos. O sistema FM de Armstrong variava a frequência em vez da amplitude, resultando em som muito mais claro. Armstrong recebeu 5 patentes FM em 1933 e, em 1936, centenas de engenheiros ouviram a diferença por si mesmos. Mas a RCA já havia investido pesadamente em AM e televisão. Rejeitou o FM e removeu os equipamentos de Armstrong. Ele então gastou recursos próprios, construindo uma grande estação FM em Alpine, Nova Jersey. O AM transmitia áudio variando a intensidade da onda de rádio, o que facilitava a interferência de relâmpagos, motores e outros ruídos elétricos. O sistema FM de Armstrong variava a frequência em vez da amplitude, resultando em som muito mais claro. Armstrong recebeu 5 patentes FM em 1933 e, em 1936, centenas de engenheiros ouviram a diferença por si mesmos. Mas a RCA já havia investido pesadamente em AM e televisão. Rejeitou o FM e removeu os equipamentos de Armstrong. Ele então gastou recursos próprios, construindo uma grande estação FM em Alpine, Nova Jersey. Em 1945, a FCC transferiu o FM para uma nova faixa de frequência. Os transmissores existentes precisaram ser reconstruídos, e cerca de 395 mil rádios FM tornaram-se obsoletos. Armstrong também travou uma batalha judicial com a RCA sobre royalties de patentes. Os processos se arrastaram por anos e consumiram suas finanças. Em 31 de janeiro de 1954, ele faleceu após cair de seu apartamento.
Sua viúva, Marion, continuou a luta judicial e obteve várias indenizações. O FM acabou superando o AM na audiência americana, mas grande parte desse sucesso veio depois que Armstrong havia partido. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.